Atos 2, capítulo 2, né? Versículo 2:42. O pastor Anderson acabou com a série do Espírito Santo, né? Fiquei sabendo. Não é? Ele chegou aqui e falou, terminou a série. Não terminou não, irmãos. São mais 2 domingos que nós vamos falar. E nós vamos falar hoje sobre o que é uma igreja sobrenatural. E na verdade o que eu quero fazer aqui hoje é passar para você uma visão do que eu entendo do que é um avivamento, do que é ser uma igreja mais avivada. E por que nós vamos ser avivados? E o que a gente vê por aí que eu não entendo que é um avivamento? E o que a gente vê por aí que eu entendo que é um avivamento? Atos 2:42 diz assim: quem não chegou aqui hoje, a série do Espírito Santo, hoje é a nossa 4ª mensagem. Ela começou há 3 semanas atrás, hoje é a nossa 4ª mensagem. E nós estamos falando sobre a necessidade da igreja ter o Espírito Santo. Se você abriu em Atos 2:42, levante sua Bíblia bem alto e diga: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Texto conhecido, né? Nós conhecemos bem esse texto. Diz a palavra de Deus: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão. E só um detalhe: o partir do pão não era a Santa Ceia assim, era o pão mesmo, comiam juntos, amém? Era um banquete junto. E as orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e orar comigo agora. Senhor, nós te pedimos que a Tua palavra venha ao nosso coração, segundo a nossa necessidade, segundo aquilo que o Senhor tem para tratar com a Tua igreja, e que venha, Senhor, sarar feridas, que venha, Senhor, curar, que venha trazer, Senhor, transformação, que venha, Senhor, trazer mudança sobre a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Eu creio que o Espírito Santo quer gerar uma igreja sobrenatural. Eu creio que Deus quer fazer com que a sua igreja seja sobrenatural na terra. Eu creio que o Espírito Santo, quando entra no coração, entra na vida da igreja, ele transforma, ele faz as coisas novas. Mas o que é uma igreja sobrenatural? E o que Deus quer gerar? Quantos creem que Deus quer gerar uma igreja sobrenatural nessa terra, em nome de Jesus? Aí a gente precisa definir, porque algumas pessoas vão dizer que uma igreja sobrenatural é apenas milagres, é apenas poder, e eu quero ensinar isso para você. Uma igreja sobrenatural não é uma igreja que apenas tem sinais, embora eu creio muito que uma igreja sobrenatural precisa também de sinais, mas ela não é só sinais. E Atos 2:42, Lucas vai nos dando uma lista de coisas que essa igreja sobrenatural tinha. No começo dessa história toda, ela existia nela, que eram sinais que traziam marcas diferentes, não só sinais de poder, mas outros sinais que eu quero chamar a sua atenção, que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Quando nós falamos sobre isso, é interessante a gente pensar que a igreja sim precisa ter sinais. Eu estava com uma situação interessante esses dias, conheci uma pessoa lá de Recife, e ele me contou o seguinte: tenente do exército, o nome dele é Paulo, gente muito boa, e ele estava me contando que ele passou por uma situação onde algo na vida dele transformou, mudou a vida dele, e foi algo assim que eu achei incrível, eu quero contar para vocês. Ele foi mordido por um cachorro. O que tem de sobrenatural nisso, né? Foi mordido por um cachorro. Ele foi mordido por um cachorro, ele chegou em casa lá em Recife, ele morava lá, ele disse assim: olha, eu preciso ir para o médico. Minha esposa falou: não, vai amanhã. Ele falou: não, eu vou hoje. Eu estou mordido por cachorro, está doendo, eu vou hoje. Quando ele foi para um hospital, ele foi atravessar a BR-116 lá em Recife. Quando ele foi atravessar a BR, ele estava de chinelo de dedo, tropeçou, caiu na pista, já estava mordido pelo cachorro. Amém?
Aí ele deu um pulo de gato assim, saiu para o outro lado da pista, o caminhão passou e quase atropelou ele. Foi do médico e ficou pensando, mas o que é isso? O que é isso? Ele não era cristão, não gostava de crente, nada disso. Quando ele chegou lá em casa, ele abriu a porta. Ele abriu a porta de ferro da casa dele, e no chão tinha um daqueles folhetos que a gente às vezes nem lembra mais, sabe, aqueles de papel, jogado embaixo da porta, e estava escrito assim: Jesus está procurando você. Para mim, uma igreja sobrenatural é isso. É uma igreja que prega a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus. Ela tem sinais, ela tem maravilhas, mas ela também tem a palavra de Deus. Porque Atos 2,42 diz que essa igreja perseverava nos ensinos dos apóstolos. E uma das coisas que nós precisamos entender é que quando a igreja tem as manifestações, tem os sinais, e o Espírito Santo derrama esses sinais, a igreja também precisa crescer em maturidade e crescer em conhecimento, senão ela é levada por qualquer pessoa, ela é levada, até João diz isso na sua carta, olha, prove os espíritos, porque nem todos os espíritos vêm da parte de Deus, ela é levada. Então a igreja que é sobrenatural, ela preserva a palavra de Deus e tem sede da palavra de Deus, mas ela também é guiada pelo Senhor a levar o evangelho em lugares que a gente não podia imaginar. Essa é a igreja sobrenatural. E às vezes aquilo que você está fazendo, jogar um papelzinho embaixo da porta, a gente acha que isso não é nada de sobrenatural. O Espírito Santo está agindo nesse papelzinho atrás da porta e está salvando vida. Então quem é a igreja sobrenatural? É a igreja que deixa o Espírito Santo guiá-la, é a igreja que deixa o Espírito Santo falar através da vida dela, é a igreja que é sensível ao agir do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu quero ser uma igreja sobrenatural. Você quer ser uma igreja sobrenatural em nome de Jesus? Agora, é verdade que a igreja sobrenatural não é só sinais, mas tem sinais. Eu estava outro dia conversando com um amigo, e ele contando para mim que a esposa dele entrou numa depressão muito profunda há 7 anos atrás, e vinha de um histórico da família dele, da família dela, onde os pais haviam se suicidado por causa parentes, por causa de depressão. E ele não gostava de crente, ele não queria saber de igreja, falava de igreja para ele, ele ficava bravo. E um dia entrou um grupo lá e foi orar por essa mulher. E ela estava com uma depressão já de se trancar no quarto, ele já não aguentava mais. E naquele dia, o Espírito Santo a libertou da depressão. Você crê nisso? Eu creio nisso. E aquele homem que não queria saber de nada, ele não queria saber de Deus, não queria saber de igreja, ele disse assim: eu quero esse Deus que opera essa maravilha. Então a igreja sobrenatural tem sinais, sim, ela precisa ter sinais. Quantos já viram sinais de Deus aqui? Levante sua mão e diga glória a Deus. Podemos viver, mas não podemos viver só os sinais, porque a palavra de Deus fala em Atos 2,42 que além deles terem os sinais, e os apóstolos tinham esses sinais, eles tinham também a palavra e tinham o quê? A comunhão. E esse é um dos sinais da igreja, para mim, que fica entendido. Em momento nenhum você vai ver nesse texto escrito a palavra amor, mas por trás de toda essa história você sente que há algo diferente, há generosidade, há amor, amém? Há o cuidado, a paz, há algo que Deus está operando ali. E sabe o que é? É a ação do Espírito Santo de Deus. Quando Deus começa a agir na igreja, a igreja começa a ter mais interesse pela palavra do Senhor, a igreja tem mais interesse pelo irmão, a igreja tem mais interesse para pregar o evangelho. E há uma coisa e é isso que eu estou chamando de avivamento, um desejo profundo que Deus coloca no nosso coração, para ouvir a palavra, um desejo profundo que Deus coloca no nosso coração, para amar o nosso irmão, um desejo profundo que Deus coloca no nosso coração, para pregar o evangelho. É esse o avivamento que eu quero ver nesse lugar, e eu quero dizer para você, ele já chegou aqui em nome de Jesus. Quantos sentem esse avivamento nesse lugar? Levante sua mão. Não, vou fazer melhor. Você sente que o Espírito Santo está tentando renovar você nesses dias? Fica de pé aqueles que estão sendo renovados. Se você está sendo, fica de pé, eu quero conhecer aqui. De manhã eu fiz esse desafio. O Espírito Santo está renovando essa igreja, meu irmão? Você sente que Ele está renovando essa igreja? Então levante sua mão e diga assim: eu recebo esse renovo na minha vida. Agora, olha para trás aí. Olha quanta gente está sendo renovada aqui nesse lugar. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus, querido. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar. Por que eu estou falando sobre isso? Porque algumas pessoas podem entender errado.
o avivamento que eu entendo que Deus quer nos dar. Não existe esse avivamento, esse renovo, se não houver paixão pelos perdidos. Algumas pessoas entendem, olha, a igreja está cheia de amor, então nós temos amor por nossos irmãos. E é importante a gente ter amor por nossos irmãos, mas escute o que eu vou dizer. Se nós tivermos amor só por nós aqui, e não tivermos amor pelas pessoas que estão perdidas, o que você acha disso? Não é estranho isso? Tem valor? Eu fico olhando para o Álvaro e falo, Álvaro, como você é legal, meu. O Álvaro fala para mim, Klaus, como você é legal. Aí eu falo, Álvaro, como você é legal. Aí ele fala, Klaus, como você é legal. Álvaro, como você é legal. Klaus, como você é legal. Eu já estou cansado, irmão. Eu não vou aguentar. Mas sabe o que nós estamos aqui fazendo? É claro que o Álvaro é legal, muito legal. Mas sabe o que acontece? Nós não estamos aqui só para dizer você é legal, eu sou legal. Nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus nessa terra, meu irmão. Você crê nisso em nome de Jesus? Aonde a igreja do Senhor chega, diz a palavra de Deus, as portas do inferno não prevalecerão, meu irmão. Então não posso dizer assim, olha, legal, Álvaro, você é legal, eu sou legal, porque eu quero entrar onde as portas do inferno estão prevalecendo em nome de Jesus, e a igreja que é renovada entra aonde a porta do inferno está prevalecendo. E sabe quem é a igreja? Você. As portas do inferno não prevalecerão contra você, as portas do inferno não pararão você. Aonde você chegar, o reino de Deus é estabelecido naquele lugar. O Espírito Santo renova as nossas vidas, para onde nós chegarmos, o reino de Deus chegar conosco ali naquele lugar. Você crê nisso? A minha experiência esses dias foi incrível, eu vou dizer para você, foi incrível. Eu cheguei num lugar onde ninguém me conhecia, ninguém sabia nem quem eu era. O pastor me convidou porque um outro pastor falou que eu era legal. Aí vocês me conhecem. Cheguei daquele jeito assim. Outro dia eu estava vendo uma foto minha, eu sou meio esquisito, viu, gente? Eu estava vendo uma foto minha, eu falei, nossa, como eu sou esquisito. Eu cheguei lá, aquele jeitão meu assim, sapateiro, sabe como é que é? Não está rindo por quê? Ai, meio rindo de mim, gente. E aí um irmão falou assim para mim, pastor, quando o senhor chegou aqui, eu olhei e falei, trouxeram o homem errado. Eu falei, pensar que eu diria a mesma coisa se eu chegasse também? Olhando para mim, sem me conhecer, trouxeram o homem errado. Mas aonde você chega, o reino de Deus chega com você. Você crê? E as portas do inferno não podem prevalecer. O que é isso? O que são as portas do inferno? Sabe o que eu creio? Que são coisas que estão trancadas, lugares que estão fechados, pessoas que não conseguem se entregar, resistências espirituais, entende isso? Tradições, culturas, pensamentos que estão embotados, que não conseguem ouvir a palavra de Deus. Mas quando você chega e a unção de Deus chega com você, eu queria ouvir um glória a Deus agora. As portas do inferno não prevalecerão. Quem é a igreja do Senhor aqui que as portas do inferno não prevalecem, meu irmão? Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Aí vem os sinais, mas o maior sinal que eu creio que Deus quer ver em nossas vidas, é claro, eu já vi sinais de cura, eu já contei para vocês, maiores sinais, mas esse é um sinal maravilhoso, mas o maior sinal que Deus pode gerar, e que não tem jeito do ser humano fazer, copiar, é o que Jesus disse, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Uma igreja sobrenatural, então, ela tem a palavra. Uma igreja sobrenatural, ela tem sinais. Uma igreja sobrenatural tem comunhão. Uma igreja sobrenatural prega para aquele que não crê. E principalmente, uma igreja sobrenatural ama os seus irmãos. Nós somos uma igreja sobrenatural em nome de Jesus. Eu sinto que nós podemos ser mais evangelistas. Quantos concordam comigo aqui? Eu creio que a nossa igreja pode ser mais evangelista. E eu creio que quando você entende que você é igreja, que você está para estabelecer o reino de Deus, que as portas do inferno não podem prevalecer, que você, aonde chegar ali, a graça, a unção, a presença do Espírito Santo de Deus está com você, aí a igreja começa a exercer a autoridade que Deus chamou para ela exercer nessa terra. A autoridade não é minha, a autoridade não é do pastor Eduardo, do pastor Álvaro, a autoridade é da igreja. E nós somos a igreja. Amém? Eu quero ser essa igreja sobrenatural.
uma igreja que crê na palavra, uma igreja que estuda a palavra. E é interessante que a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso é uma marca muito interessante. Eles ouviam o que os pastores, o que os apóstolos tinham para dizer. Isso é muito sério. Hoje em dia, a gente percebe pessoas assim, elas vão para a internet e elas escutam uma pregação. Elas falam, isso é legal, gostei, joia. Isso não tem problema, eu também faço isso, né? Aí vai para uma outra pregação que é totalmente diferente e chega até com discordar da primeira. Você entende o que eu estou dizendo? É completamente contrário. Ele fala, isso é legal, gostei também. Aí ele vai para uma terceira que fala uma coisa que ele não gosta, e que às vezes é bíblico, mas ele fala, essa eu não gostei. Então a pregação se tornou o que eu gosto, o que eu não gosto. Você entende? E não aquilo que a palavra de Deus quer falar para nós. A igreja sobrenatural deseja a palavra de Deus, e não o que gosta, o que não gosta. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você entende isso, meu irmão? É muito fácil para mim. Uma outra coisa que eu fiquei pensando é que quando nós vivemos esse renovo que Deus tem para nossas vidas, é diferente. Eu posso trazer você aqui e contar 3 piadas gospel para você. Amém? Você vai dar uma risada, você vai achar muito legal. Que legal, hoje o culto foi legal. Mas quanto tempo vai durar isso em você? Essa alegria? Minutos? Você entrou no carro, pisou na poça, você já está praguejando, já está amaldiçoando o carro, São Paulo, igreja, a Dilma e tudo mais, não é? Mas quando o Espírito Santo pega você, quando o Espírito Santo toca a tua vida, e ele enche você de alegria, de paz, quanto tempo dura? Você pode vir no culto, meu irmão, e ouvir um grande espetáculo, eu não tenho nada contra isso, luzes e tudo mais, isso é bom, é legal. Mas quando você está em conexão com o Espírito Santo, pode ser um grande espetáculo, mas pode ser um violão. O que te importa é adorar o Senhor. Quando você vem à igreja, meu irmão, e a igreja pode ser um grande entretenimento, a gente pode ter coisas legais, teatro, peça, isso não tem problema. Eu até gosto muito disso. Mas uma coisa que eu fiquei pensando esses dias é que mais do que ter um teatro, ter uma peça, ou ter um grande vídeo, ou ter um grande luz, o que nós precisamos é sair da igreja sentindo que fomos tocados pela presença de Deus. E essa é a igreja sobrenatural. Usar todas as estratégias que Deus nos dá, mas o mais importante é que você saia daqui essa noite dizendo, Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus. Ali é um lugar sobrenatural, porque eu ouvi a palavra de Deus essa noite. Você pode dizer glória a Deus, você crê nisso? Essa é a igreja, meu irmão. E por que eu estou pregando disso? Eu acredito que toda igreja que professa o Senhor Jesus, toda igreja que confessa o nome dele, tem o Espírito Santo. Eu acredito nisso, porque a Bíblia diz que quem nos convence do pecado, da morte e do juízo é o Espírito Santo. Então, se você aceitou Jesus, foi o Espírito Santo que fez essa obra. Amém? Mas eu também acredito, e essa é uma experiência que eu tenho na minha vida, é que embora algumas igrejas podem ter a presença do Espírito Santo, e às vezes todas têm, algumas igrejas têm uma baixa presença, uma baixa busca pelo Espírito Santo de Deus. Concorda com isso ou não? Amém ou não? E a gente não percebe, a gente vai se afastando, vai esfriando, não é? Vai deixando de lado. Estava tudo bem, está tudo jóia, Deus é bom, e nós vamos nos afastando. E quando a igreja vai se afastando da presença do Espírito Santo de Deus, o desejo pela palavra vai esfriando, o desejo de pregar o evangelho vai mudando. Você entende o que eu estou dizendo? A comunhão vai ficando mais difícil, porque eu não posso colocar na sua cabeça para você gostar de mim. Aliás, é um milagre você gostar de mim. Pessoal, era uma piada isso. Não foi legal, né? É um milagre, porque é o Espírito Santo que faz isso. Mas quando a igreja está buscando pouco, você fala para o irmão assim, venha ouvir a palavra de Deus. Ele fala o que para você? Vamos adorar. Ele fala,
A adoração dele parece aquela onda sonora. Mas quando você fala, e a pessoa está com a presença do Senhor e está buscando a presença do Espírito Santo de Deus, você fala assim, vamos adorar a Deus. O que ele faz? Ele dá lugar, meu irmão. Ele dá lugar. Então, a igreja, e nós somos a igreja, podemos às vezes nos afastando da presença do Espírito Santo de Deus. Nós vamos dizer, está tudo bem, minha vida, né? E é difícil orar quando não é pelo Espírito, né? Que dá um trabalho orar, cansa, né? Não cansa? Mas quando é o Espírito Santo, as coisas ficam fáceis. Então, eu acredito que todos nós temos o Espírito Santo, todos nós, que conhecemos Jesus, aceitamos Jesus, mas fome, sede, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo na igreja. Essa igreja aqui está com fome, fome de adorar a Deus, fome de louvar o Senhor. E não pensa que Atos 2,42 a igreja era perfeita. Algumas pessoas são muito românticas, elas falam assim, eu fui assim também, elas falam assim, a igreja de Atos era a igreja perfeita. Olha lá as cartas de Paulo e você vai ver que confusão estava lá. Carta de Coríntios, por exemplo, são 4 grandes crises enormes que Paulo está trabalhando. Eles chegavam ao ponto, por exemplo, desse negócio de comunhão, de partir o pão e comer na sua casa, que está lá, não sei o que estou falando, carta de Paulo, 1 Coríntios, fala o seguinte, que os ricos separavam dos pobres e os pobres não podiam comer. Você já pensou? Aqui em Atos 2,42 a gente está vendo uma fotografia, mas às vezes tinha problema. Então quer dizer que a igreja é sobrenatural, não quer dizer que não vai ter problema. Nós vamos ter dificuldades em alguns momentos. Algumas pessoas vão ter dificuldade de relacionamento. Mas há uma coisa que vai nos fortalecer, é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É um desejo de viver a glória de Deus, é um desejo de viver na presença de Deus. Agora, quando eu prego sobre isso, eu vejo algumas marcas da igreja sobrenatural. A primeira é que ela é evangelizadora, ela se multiplica, ela é orgânica, mistérios vão sendo criados, pessoas novas vão se achegando, gente nova vai ouvindo a palavra. Então, o que é um avivamento para nós? Avivamento para mim é isso, é ver uma igreja que tem sede e fome da presença de Deus, que quer pregar o Evangelho. Isso é um avivamento. Quantos desejam esse avivamento na nossa vida? Ele tem sinais? Tem maravilhas? Tem. Mas não são só sinais, são evangelistas que se levantam. A igreja, quando está cheia do Espírito Santo, avivada, ela é generosa, ela compartilha, ela abençoa o seu irmão. Mas quando a igreja está fria, está afastando o Espírito, ela é mais crítica, ela é mais dura, ela perdoa menos, tem mais juízo, e menos juízo, que eu falo de legalismo, e menos paz, amor. A igreja, quando vai se afastando da presença do Espírito Santo, ela não tem vontade de congregar, não é bom estar. E será que aqui nessa noite não tem alguns irmãos que estão se afastando do Espírito? Você tem o Espírito, e eu não posso dar a você aquilo que você já tem. Você já tem o Espírito, porque você entregou sua vida a Jesus. Mas talvez você foi se afastando, você foi ficando mais legalista, mais crítico. Vocês estão entendendo? E foi esfriando, e até teve motivos disso acontecer. Alguém falou mal, alguém te criticou, você tinha boas intenções, mas as suas intenções não eram para fazer daquele jeito, e se atropelou, teve problemas. Satanás se levantou e julgou você, te acusou, e você foi se afastando. Mas nessa noite, eu nem falei, nessa noite, amém, o que Deus pode fazer na tua vida, meu irmão? Renovar você, renovar a sua vida. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus por isso, meu irmão. Essa noite, meu irmão, porque aí o irmão disse para mim uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim: pastor, eu tenho uma vontade de vir no culto de quinta, estudar a Bíblia com vocês, eu tenho um desejo de orar,
mas em casa não está fácil, porque minha esposa não está nesse... Eu falei, então, irmão, vamos orar, porque quando Deus pegar ela também, ela vai querer vir. Você entende esse mistério que estou falando? Quem faz isso? Eu posso convencer você de amar mais o seu irmão? Eu posso convencer você de viver em paz com a sua esposa, com a sua família? Não posso. Eu posso até te ensinar, mas transformar isso não pode. Mas quem gera transformação na vida do cristão é o Espírito Santo de Deus. E uma igreja que está cheia da presença de Deus vive transformação do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Vive transformação do Espírito Santo. Então você o tem. Mas você às vezes vai achar melhor ficar sozinho. Você acha melhor porque você se machucou. E você nem percebe isso. Já aconteceu isso comigo. Eu nem percebi. Eu fui me afastando. Dizendo, não, está tudo bem. Então eu busco um avivamento que traga um despertar. Que te dê sede. Que dê vontade dos jovens sair à rua e pregar o Evangelho. Que dê vontade aos nossos irmãos a interceder e orar. Que dê vontade, querido, a você estudar a Bíblia, aprender a palavra de Deus, que te dê desejo de servir ao Senhor, que te dê vontade de contribuir na obra do Senhor com liberalidade, porque você sabe o quanto Deus te ama e te salvou. Esse é o avivamento. Quantos desejam esse avivamento na sua vida, em nome de Jesus? Você crê que Deus pode fazer isso nesse lugar? Eu creio que Deus já está fazendo. Quantos creem que Deus já está fazendo nesses dias? Agora eu quero orar por umas pessoas aqui, que de alguma forma se afastaram da presença do Espírito Santo, foram esfriando. Você tem o Espírito Santo, claro, senão você não tinha se convertido, mas você foi se afastando, e hoje você está sofrendo de uma enfermidade, que eu acabei de inventar, hipopneumonia, baixa presença do Espírito Santo de Deus. Não tem hipoglicemia? Hipopneumonia, baixa presença do Espírito Santo. Você está fraquinho. O culto não acaba hoje, pastor. Você não vai pregar quantas horas? Está fraquinho. Está com baixa presença do Espírito Santo de Deus. Mas eu creio que Deus hoje vai te dar uma injeção. Eu não vou inventar mais história. Deus vai te dar uma injeção de presença do Espírito Santo de Deus, uma injeção de poder sobre sua vida, meu irmão. Vai renovar você, se você desejar. E a única coisa que você precisa fazer é desejar. Não pense que a gente é doido, não. Deus faz isso com a gente, não faz? Ele pega a gente assim um dia e renova a nossa vida. Esses dias eu tenho vivido assim, eu tenho tomado cuidado, viu, pastor? Eu tenho tomado cuidado porque eu estou assim numa dimensão meio fora da dimensão, porque o que eu vivi esses dias foi tremendo. Imagina você chegar assim e falar assim, receba o batismo do Espírito Santo, e metade de um ginásio assim, começar a glorificar o Senhor. É sobrenatural, né? Aí eu estava tão assim, eu cheguei, e ele está tão gostoso, eu estou tão apaixonado pelo Espírito Santo. Aleluia. Tremendo. Que aí ontem nós estávamos saindo com os líderes da igreja, uma parte dos nossos líderes, e a minha esposa colocou um cântico, aquele cântico lá que nós cantamos, pela cruz, né? Me chamou, gentilmente, me atraiu e eu... Oh, aleluia. E aí, eu tinha que puxar o comboio, eu estava com o comboio, puxando o comboio, o Márcio passou na minha frente, pegou uns irmãos, e eu comecei a quebrantar, assim, dentro do carro, com a mão levantada, dirigindo com uma mão só, quebrantar. Eu tinha que entrar na Fernão Dias, e eu fui parar na Ayrton Senna. Estava a Carol me seguindo, né, Carol? E aí eu olhei, eu puxando o comboio, graças a Deus que o Márcio me passou na frente e foi embora. E eu lá, quebra. Ela, onde você vai, Klaus? Eu falei, eu estou indo. Se ela falasse onde eu vou, é capaz de eu começar para Canaã, caminhando eu vou. Mas não é gostoso? Não é bênção, meu irmão? Eu não fiquei nervoso, porque geralmente eu fico muito nervoso com isso, fico muito bravo. Até parei, pedi desculpa para o Gustavo, né? Falei, irmão, desculpa aí, eu estava no manto aqui. Mas eu não fiquei nervoso, não, porque foi tão gostoso aquele momento. É isso que eu chamo de renovo. Deus quer trazer um renovo aos seus filhos e filhas, amém, querido?
Nós precisamos viver esse renovo na nossa vida. É isso que nos dá gás, nos dá energia para fazer a vontade e a obra de Deus. Sem isso não dá, meu irmão, não dá. A gente fica seco. É muita crítica, é muita coisa, é muito defeito, é muito problema, é muito erro, é muitas dificuldades, a gente vai secando. Mas quando o Espírito Santo renova a nossa vida e passa o óleo novo em nós, assim, a gente recebe, a gente começa a dizer: oh Deus, obrigado porque eu faço parte da tua família. Você, querido, que foi afastando a presença do Espírito sem saber, e Deus está falando com você hoje, que hoje é noite de você deixar o Espírito Santo encher a sua vida. Eu quero desafiar você a ficar de pé no teu lugar. Eu quero orar com você agora.